Governo da Guiné-Bissau, Presidência do Conselho de Ministros, Comunicado do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros reuniu-se hoje, dia 9 de janeiro, na sua primeira sessão ordinária do ano 2020, no Salão Nobre Francisco João Mendes Chicoté, do Palácio do Governo em Bissau, sob a presidência de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro Dr. Aristides Gomes. Tratando-se da primeira sessão do coletivo governamental do novo ano, o de 2020, o Primeiro-Ministro aproveitou a ocasião para formular votos de boa saúde e sucessos a todos os membros do governo, exortando-os a darem o melhor de si para a realização prática e célere dos objetivos de governação fixados no programa do governo já aprovado pela Assembleia Nacional Popular. O Primeiro-Ministro agradeceu e reconheceu os esforços desenvolvidos pelos membros do governo, particularmente na implementação do programa de emergência que visava atender às necessidades básicas das nossas populações em 2019, estando assim reunidas as condições para as grandes realizações no decurso da legislatura, tal como estabelecido no programa Terra Arranca. Em reação aos votos formulados pelo Primeiro-Ministro, a Ministra da Administração Territorial e Gestão Eleitoral retribuiu em nome dos membros do Governo, desejando ao chefe do Governo votos de saúde, maior firmeza e determinação na condução dos destinos da governação, em total colaboração institucional com os demais órgãos de soberania. Entrando na sua agenda de trabalhos, o Conselho de Ministros analisou e discutiu um conjunto de diplomas de autoria dos Ministérios da Justiça e da Agricultura, após a qual deliberou aprovar, com alterações, o seguinte. Ponto 1. O projeto de decreto-lei relativo ao regulamento de inspeção dos oficiais de justiça. Ponto 2. O projeto de decreto-lei que adota o regulamento interno do Conselho dos Oficiais de Justiça. Ponto 3. O projeto de decreto relativo ao Código Pecuário. Ponto 4. O projeto de decreto que adota o regulamento sobre a instalação e funcionamento de talhos. Ponto 5 e último, o projeto de decreto sobre a inspeção de animais, produtos de origem animal e seus derivados. No capítulo das nomeações, o Conselho de Ministros deu sua anuência a que, por despacho do Primeiro-Ministro, se efetue o movimento do pessoal dirigente da Administração Pública, conforme se indica. Ministério da Agricultura e Florestas, Secretário-Geral, Sr. Jorge de Oliveira. Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior, Diretor-Geral da Escola Superior de Educação, Sr. Ncac Silva Morgado. Dar por fim da Comissão de Serviço do Sr. José Antônio Té, no cargo de Diretor-Geral de INAFOR. Ministério da Mulher, Família e Proteção Social, Diretora-Geral da Família e Gênero, Sra. Cremilde Alves Gomes Dias. Em consequência destas nomeações, é dada por finda a Comissão de Serviço nos mesmos cargos dos anteriores titulares. Antes de terminar a sessão e atento à situação sociopolítica vigente no país, em que se aguarda a divulgação dos resultados definitivos da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro de 2019, o Conselho de Ministros deliberou. Ponto 1. Apelar à compreensão dos sindicatos e de todos os servidores do Estado para a delicadeza da atual situação financeira do país, caracterizada por uma expansão da massa salarial que representa aproximadamente 60% em relação às receitas fiscais, ao invés de 35%, recomendado pelas normas da UEMOA, o que impede novos aumentos salariais a curto prazo. Ponto 2. Recordar que, no espaço de pouco mais de um ano, o Governo procedeu a um aumento salarial quase geral e que, com o pagamento salarial do mês de dezembro último, registar-se-á um aumento substancial aos professores com a implementação dos estatutos de carreira docente. Ponto 3. Recordar igualmente que o nível do salário mínimo na função pública no nosso país está na terceira posição a nível da UEMOA, depois da Costa do Marfim e do Senegal. Ponto 4. Apelar às forças de defesa e segurança no sentido de obedecer às normas legais, quer no recrutamento, quer nas promoções, como condição de podermos evitar maior expansão de déficit orçamental e, em consequência, melhorarmos as condições sociais das nossas populações. Ponto 5 e último. Apelar igualmente às forças de defesa e segurança a manterem-se equidistantes do jogo político até a conclusão do processo eleitoral. Bissau, 9 de janeiro de 2020, na ausência do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Maria Odete da Costa Semedo, Ministra da Administração Territorial e Gestão Eleitoral.